dia, igreja, paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Que manhã especial que a gente está tendo, né? Deus preparou esse dia para a gente. E a gente veio aqui para adorar Ele. A gente passa por essa parte do culto, quando a gente presta nosso louvor a Ele, a nossa adoração, onde quando a gente se rende a Ele. É a parte do culto onde a gente clama a Ele, né? Agora a gente vai para outra parte do culto, é onde Ele fala com a gente, onde Ele ministra nosso coração. Amém? Eu peço a graça dEle, para que Ele fale comigo, fale com vocês, e assim a gente seja edificado mutuamente. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de começar perguntando, indagando, né? Assim, eu falo quem, mas provavelmente todos nós fazemos isso, né? Quando vai chegando o final do ano, as festividades de fim de ano. Aquela época de dezembro, onde a gente aumenta a expectativa para o Natal, para uma passada de ano, onde as famílias vêm nos visitar, onde essas coisas, tipo, que a gente, nossa, vai acontecer alguma coisa. E o que a gente faz quando isso acontece? Eu não sei se é só na minha casa, mas a gente faz a faxina, né? Até forro, limpa, vidro, calçada, VAP na parede. A gente se organiza, a gente tem todo um preparo para receber uma visita, para a gente festejar. Acontece isso? Não só comigo, só na minha casa? Pelo menos na minha casa, né? Na casa da minha mãe. É sempre assim, a gente se prepara para isso. A gente cria uma expectativa. Ou quando quem já adquiriu uma casa agora eu tenho minha casa própria. A gente fica feliz com isso, né? Quando a gente agora eu tenho o meu lar. Agora eu conquistei. Ou eu construí ele, adquiri um terreno, agora eu construí minha casa. Eu lembro quando a gente estava construindo a nossa casa, era só tijolo, né? E o reboquinho, né? E a gente já imaginava que o quarto, vou colocar o guarda-roupa ali, eu vou pintar dessa parede. A gente conseguia ver algo que nem existia ainda, né? Eu vou colocar a luz assim. A gente escolhe tipo de tomada, lâmpada. Não é assim que a gente faz, né? A gente cria uma expectativa para algo, né? Para uma novidade, para algo novo que vai acontecer. E eu quero que vocês fiquem com essa história em mente, porque o que a gente vai ver hoje aqui, talvez gire em torno disso. Gire nessas coisas assim, de novidade, de construção, edificação, alicerces. Amém? Antes da gente ir para o texto, eu não sei se com vocês é assim, se tem trechos, histórias bíblicas que marcam a vida de vocês. Eu tenho tem um texto que, há 20 anos atrás eu escutei ele, e até hoje ele está no meu coração, ele está em minha vida. Parece que as coisas giram em torno dele. Sempre quando acontece alguma coisa, eu lembro, Deus me falou isso, Deus me prometeu aquilo, eu recebi do Senhor uma palavra. Comigo é assim. Tem uns personagens nas Escrituras que marcaram a minha vida. São eles Esdras, Zorobabel e Neemias. Eles são os personagens que eles estão num período pós-exílio. Eles estão num período depois que a Babilônia ela pegou a Judéia, que foi os últimos povos que restaram das 12 tribos, e eles estão agora nesse período, agora fora da Babilônia, mas é pós-exílio. O porquê que eu estou falando isso? Porque o texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto de Ageu. Ele é um profeta contemporâneo da mesma época de Esdras, Neemias e Zorobabel. E o Senhor veio a ele uma palavra confrontadora,
uma palavra bem específica para ele, em primeiro lugar, e para as pessoas a quem ele ia anunciar essa palavra. O texto que eu quero compartilhar com vocês é Ageu 1. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Pode abrir lá. Ele é um dos últimos livros ali. Se você for em Mateus, volta um pouquinho e você encontra ele, tá? Ele é um dos últimos profetas registrados aqui na Escritura. Tem ele, Zacarias, que são da mesma época, no mesmo período, os mesmos profetas, para a mesma região. Mas a gente vai ler o versículo 2 e o versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É legal que esse termo, Senhor dos Exércitos, é Ageu que usa, ele é o que mais usa entre os profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Versículo 3. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Amém. Antes da gente chegar nesse texto aqui, eu quero contar para vocês um pouquinho eu quero embasar, eu quero colocar um plano de fundo, para saber por que a gente chegou aqui, e por que o profeta trouxe essa palavra, por que o profeta falou isso, por que Deus chega para o profeta e fala: diga isso ao meu povo, vai lá para o meu povo e diga exatamente essas palavras. A gente tem entendimento em que no Antigo Testamento, Deus ele queria encontrar-se com o seu povo, ele ia até o seu povo, e uma das formas que ele fez isso, após ele sair do Egito, quando ele libertou o povo, ele falou para Moisés o seguinte: vão até o deserto, eu quero que vocês me adorem no deserto. Vão até o deserto. Essa era a palavra que ele dava ao faraó: deixe meu povo ir para ir adorar no deserto. Deixa o meu povo ir. E o faraó resistiu, aquela história que vocês estão cansados de saber já, e não liberou eles, até que chegou o momento que aconteceu que eles foram. E quando chegou no deserto, Deus traz uma palavra para Moisés e fala assim: construa para mim aqui no deserto um tabernáculo. E Deus dá o detalhe de como tem esse tabernáculo. Ele fala o tamanho, que madeira tem que usar, cor, tecido. Ele fala que é específico, tem que ter ouro. Tem os detalhes. Ele fala: precisa ser assim, porque é neste lugar que eu vou me manifestar, é neste lugar que a minha presença vai descer, é neste lugar que o meu Espírito vai vir. Eu vou me manifestar aqui, eu vou vir como uma nuvem, eu vou vir com a minha presença e vou se manifestar neste lugar. Então acontece isso. Lá no deserto, Deus se manifesta. Então no tabernáculo. Depois, mais para frente, na sequência, quando Davi já é rei, ele fala assim: nossa, eu habito neste lugar lindo. Eu habito num palácio, eu sou rei dessa nação. Eu tenho todo o conforto, todo o luxo. Eu tenho este lugar da minha habitação. Eu moro aqui, e o Senhor, Ele mora numa tenda. O meu Deus, Ele está morando numa tenda, numa barraca, onde tem tecidos, as estaquinhas, onde a gente desmonta e monta, e ali está morando o Senhor. Não, eu preciso construir para o Senhor um lugar para a habitação dEle. E Ele fala para o Senhor: Senhor, eu quero construir para o Senhor um lugar para a tua habitação. Aí o Senhor: não, você não vai construir nada para mim não, porque a tua mão tem sangue, mas o seu filho, o teu herdeiro, vai construir um lugar para a minha habitação. E o que Davi faz? Então ele prepara tudo para o seu filho, né? Para que quando o seu filho fosse posto ao trono, ele pudesse ter tudo em mãos para poder construir o templo do Senhor. Então Davi, ele faz isso. Ele tinha contatos, né? Com reis, com outros povos, e ele ia atrás desses recursos para a construção do templo. Então ele foi preparando tudo para que quando o seu filho assumisse, construísse o templo. E o seu filho assumiu, Salomão assumiu, e começou a construir, a colocar os alicerces, a edificar um templo e um altar, um lugar para a habitação do Senhor. Ele fez isso.
Então foi lá, Salomão, agora começou a fazer tudo conforme o Senhor ordenara, conforme o Senhor pediu, conforme o Senhor instruiu. Da mesma forma que foi como lá no tabernáculo, também foi aqui. Faça desse jeito, desse tamanho, as colunas, eu quero ouro aqui, eu quero madeira desse jeito. Eu quero desse jeito, porque precisa preparar o lugar, deixar esse lugar santo, puro, porque eu vou vir aqui e eu vou habitar. E o Senhor fez isso, o Senhor se manifestou ali, da mesma forma que o Senhor se manifestou no tabernáculo, quando eles concluíram aquele templo, aquilo que o Senhor tinha instruído, a presença do Senhor veio naquele lugar. O próprio Deus desceu naquele lugar. E agora, o Senhor habitava no meio do povo. O Senhor estava lá, no meio deles, habitando, morando com eles. E eles tinham cultos deles lá, cerimônias. Mas Salomão não foi o único rei em Israel. Teve vários reis. Já na sequência de Salomão, o reino divide. Acho que já ouviram essa história? Tantos ficam para cima, tantos ficam para baixo. E cada região com o seu rei. Tinham reis que eram segundo o coração de Deus, faziam aquilo que o Senhor instruiu. O pastor pregou a semana passada sobre isso, sobre um rei que fez isso. A gente sempre fala de Davi, mas teve outros reis que foram segundo o coração do Senhor. Teve outros, né? Mas teve aquele ciclo, um sim, um não, um sim, um não. A Judéia lá em cima, a Samaria lá em cima e a Judéia aqui embaixo. Um sim, um não, um sim, um não. Até que o Senhor via que estava acontecendo aquilo ali e permitia que os seus inimigos vencessem a batalha contra Israel. E aos poucos eles iam diminuindo, até que chegou o momento onde 10 tribos de Israel que estavam no norte, já não tinham um lugar para habitação, um lugar, um templo, e todos eles foram aniquilados. Eles já não existiam mais. Toda uma nação morreu na mão dos seus inimigos, porque eles se distanciaram do Senhor. E agora a gente está aqui no sul, aqui na Judéia, um pouquinho antes de anteceder a Babilônia, um pouquinho antes aqui deles irem cativos para a Babilônia. Se levanta alguns profetas e falam para eles: gente, se voltem para o Senhor, se arrependam dos seus caminhos, se voltem para mim, o Senhor está aqui, o Senhor é aquele que tirou vocês do Egito, com mão forte, e agora colocou vocês aqui. Mas eles esqueceram, eles estavam com o coração duro e longe do Senhor. Eles não queriam isso. Até que eles foram agora presos e foram como escravos para a Babilônia. E quando eles foram, antes deles irem por escravo para a Babilônia, Jeremias e Isaías já profetizaram que eles iam ser escravos por 70 anos, mas Deus ia livrar eles e eles iam voltar de lá. Deus já falou para eles que eles iam sofrer, mas também Deus falou para eles que ia tirar eles de lá. Aí a gente chega aqui no texto de Joel. Joel, Neemias, Zorobabel, Esdras. Então agora essa turma, eles voltam do cativeiro. Passou os 70 anos. Eles já não estão mais lá no cativeiro. A promessa que Deus disse a eles se cumpriu. A promessa que Deus falou através de Jeremias se cumpriu. Falou assim: ó, vocês vão sair daí daqui 70 anos e vocês vão voltar para o lugar de vocês e vocês vão edificar um templo para mim. Porque o templo deles tinha sido destruído quando eles foram para a Babilônia. Já não existia aquele templo que Salomão construiu. Aquele templo foi destruído, derrubado. Pega essa igreja aqui como se fosse ao chão, só ruínas. Eles não tinham lugar onde prestar cultos mais, porque o coração deles já estavam longe do Senhor. Então já não fazia mais nem diferença. Eles não tinham mais esse lugar. E eles ficaram esses 70 anos cativos lá na Babilônia. E eles foram libertos de lá. E eles voltam de lá. E quando eles voltam de lá, eles ficam felizes, porque o que aconteceu? Agora a promessa do Senhor se cumpriu. Aquilo que o Senhor disse através dos profetas de Jeremias, que a gente ia ficar aqui
mas agora a gente vai voltar. E a gente está voltando para o nosso lugar de habitação. A gente está voltando para a nossa terra. Aí Jeremias dá uma palavra para eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor? Então o Senhor enviou a mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruína? A gente pode pensar assim: pô, Deus dá a bênção, Deus abençoa a gente com o nosso retorno para a nossa cidade. Agora, nossa, que pressa é essa do Senhor? Gente, fazia 20 anos que eles já tinham voltado. Faziam 20 anos, depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, faziam 20 anos, e o profeta Ageu, que Deus dá essa palavra ao profeta Ageu. Quando Deus tem algo para nós, Ele fala algo para nós, a gente protela, joga lá para frente, Essa palavra aqui, quando ele diz assim: a minha casa, enquanto vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas. Essa casa aqui, eu gosto de pensar que é propósito. Enquanto o meu propósito para a tua vida fica em ruínas. Quando as suas prioridades, gente, é bênção ter cuidado das nossas coisas. A gente tem que fazer isso, faz parte. Mas esquecer algo que o Senhor colocou para nós e viver em benefício só daquilo que a gente quer e não aquilo que o Senhor nos instruiu, o Senhor viu isso aqui com esse povo e repreendeu esse povo. Quando eles colocaram mais, eles viveram mais a bênção do que o propósito. Porque o propósito do Senhor é habitar no meio deles. Tem uma frase que eu sempre escuto assim, eu falo: misericórdia. Um pregador, ele diz bem assim: se o Espírito de Deus fosse retirado da igreja, será que a igreja ia sentir falta? Será que nós e a gente ia perceber? A gente ia continuar fazendo culto? O Espírito de Deus nem veio, já faz anos que não habita aqui. Será que aquilo que a gente tem vivido é por uma emoção, por alguma coisa? Assim? Ou a gente sente falta? Foi o que aconteceu aqui. Eles não importavam se a presença de Deus estava no meio deles. Não importava, eles voltaram de lá, eles não tinham lugar mais para cultuar o Senhor, mas não fazia diferença. Eu vou cuidar das minhas coisas, das minhas prioridades. Enquanto o templo e o altar onde o Senhor ia habitar, já não fazia mais, não estava mais ali. Não tinha. Faziam 20 anos que eles tinham voltado de lá, e nem aí para edificar o lugar para o Senhor. Então o profeta Ageu se levanta, Deus levanta ele e fala assim, Deus falando, pelo amor de Deus, Senhor, pelo amor de Deus, Deus falando, fale com ele, fale com o meu povo, se levante como uma voz. Hoje eu estou aqui com um Ageu Vanderlei, eu aqui falando hoje, sei lá. Se levante, edifique um lugar para o Senhor, avalie a sua vida, olhe para dentro de você, olhe para dentro de nós, como que a gente está? Será que as minhas prioridades, eu gosto de pensar, eu li várias vezes Ageu, parece que o resumo de Ageu é aquilo que Jesus diz, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Parece que é isso? Leiam Ageu, é 2 capítulos. Dá para ler 20 vezes, em 10 minutos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, essas aí, você vê lá nos versículos anteriores, vão serão acrescentadas. E todas essas coisas. E parece que é isso que Ageu está querendo dizer aqui. Primeiro, cadê a prioridade? A minha prioridade é a minha presença. Gente, eu estou falando, nem estou falando de função. Eu estou falando de prioridade de relacionamento.
A minha prioridade é eu acordar e fazer o quê? A minha prioridade na hora do almoço é fazer o quê? Em momentos onde a gente agradece pelo fruto da vide, pelo suco de uva, pelo arroz, pelo feijão, pelo acordar, pelo deitar. Quais são as prioridades? Com quem que a gente dorme? Qual que são a prioridade de relacionamento? Dá para começar por aí. Então, a minha casa está em ruínas. E o Senhor se levanta e diz isso. Aí na sequência, o Senhor vai dizer assim. Porque o que aconteceu com esse povo? Gente, quando acontece muitas vezes, é Deus nos chamando. Acontece algumas coisas assim, é Deus nos chamando. Não dá para dizer que é tudo que acontece em nossa vida. Mas existe momentos em nossa vida que Deus está dizendo para nós assim: estou aqui, chamando a tua atenção para Ele. E Deus, Ele faz isso aqui nos versículos, a partir do 7 em diante. Deus fala assim: não está vendo o que vocês estão passando? Vocês plantam, mas não conseguem uma boa colheita. Acontece isso, mas vocês não estão percebendo isso? É eu querendo chamar a atenção de vocês. Aí, no capítulo 2, gente, o profeta, ele recebe uma segunda mensagem do Senhor. No versículo 1, diz assim: então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu uma mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel. Zorobabel foi um governador de Judá, onde ele foi o segundo a vir do exílio com uma turma para reconstruir a cidade. Diga ao governador de Judá, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadac, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembram do templo da antiga glória? Eu gosto, sim, não sei se vocês perceberam isso. Sempre quando Deus quer trazer menção de alguma coisa, não é só nesse texto, mas em outros, Ele traz a lembrança. Ele traz a lembrança de como era. Ah, era assim. Lembra do Egito? Para a gente lembrar de olhar para trás e saber de onde a gente veio. Olhar para trás e saber de onde o Senhor nos tirou. Ele sempre lembra a gente. E é importante a gente ter essa lembrança. Porque daí a gente não cresce. A gente diminui e Ele cresce. Quando acontece. Aí Deus, Ele diz: vocês lembram do templo da primeira aliança? Alguns lembravam. Porque foram apenas 70 anos no cativeiro. Alguns lembravam como era majestoso o templo que Salomão construiu. Como era grandioso aquele lugar onde Deus habitava. Na sequência, como ele lhe parece agora, em comparação ao anterior, deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote, filho de Jeozadac, seja forte, todos vocês que restam na terra, as mãos de sua obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor do Exército. O meu espírito habita em meio ao que eu prometi, quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Deus, Ele traz a lembrança. Deus, Ele diz ao povo: fala, vocês estavam assim, eu tenho uma promessa para vocês. Vocês viram como está o tempo. Deus chamando a atenção. Porque aqui eles já tinham começado a colocar os alicerces para reconstruir.
Deus já começou a edificar aquele lugar. E Ele quer fazer isso. Porque Ele quer um relacionamento com você. Sabe o que é lindo aqui? É a insistência de Deus. Ele insiste demais do jeito, cara. É demais. Ele insiste. Eu vou fazer um tabernáculo. Eu moro na tenda, mas eu quero morar com você. Eu vou morar numa barraca, mas eu quero morar com vocês. Eu quero estar com vocês. Aí não, agora a gente quer fazer um palácio para você. Faça o palácio para mim, mas eu vou morar no meio de vocês. Aí você espera, faz tudo. Desgraceira que faz. Vão lá, agora volta. Mas daí eu vou cuidar das minhas coisas. Mas não, ele levanta um ageu. E construir um lugar para a minha habitação. E eles reconstroem. Não é tão belo quanto o primeiro. Belo não era. Ficou muito inferior ao primeiro templo. Muito inferior. Mas o que ia ser apresentado naquele lugar era muito superior. Porque tem um versículo muito famoso no texto de Ageu, vocês vão conhecer, que é no versículo 9 diz assim: a glória desse novo templo será maior que a do antigo. Só que se você olha para a história, você fala assim, será que foi maior? Visivelmente, você compara, porque os versículos anteriores já falavam que era insignificante comparado ao outro. Não tinha aquela grandeza, aquele espetáculo que tinha o outro templo. E eles construíram esse templo. E Deus falou que a glória do segundo seria maior que a do primeiro. E não foi quando eles terminaram o templo, Deus nem veio. Deus nem habitou ali. Não fez como foi feito no primeiro. Fez o tabernáculo, Deus desceu. Fez o templo de Salomão, Deus desceu. Não desceu, ele não veio. Naquele momento. Mas, lá para frente, a gente vai ver lá em Mateus. E nesse mesmo templo, ele não veio de forma espírito. Ele não veio como uma nuvem, mas ele veio como carne e osso. Deus, ele foi apresentado. Jesus, ele veio. O Cristo veio. Cristo. Diferente do que foi. E o que mais lindo ainda. É uma coisa mais linda que a outra. Ele destruiu de novo esse templo. Ele foi crucificado por causa disso. Perguntaram, questionaram a ele. Antes da crucificação, um pouquinho antes. Em 3 dias, eu vou derrubar isso aqui e vou fazer de novo. Surtaram. De novo. Bom, a gente vai ter que construir de novo isso aqui. Mas eles mal sabiam que quem ia construir era ele mesmo. Era o próprio Cristo que ia construir. Só que agora ele não habita mais no lugar onde a gente constrói. Porque quem construiu o tabernáculo foram as mãos humanas. Quem construiu o primeiro templo foi as mãos humanas. O segundo templo foi as mãos humanas. Mas esse templo agora, que somos nós, quem construiu foi ele. Com o teu sangue. Com o teu sangue. Eu quero abrir um parênteses. Todo primeiro domingo do mês, a gente se reúne aqui para fazer menção a isso. Eu acho que é muito importante a gente priorizar esse momento. Esse primeiro domingo. É onde a gente bebe o sangue dele e come da carne dele. A gente coloca isso. Esse aqui é o teu sangue. Porque você tem parte. É importante a gente lembrar disso. Quando a gente tem parte com o Senhor, parte com o teu sangue, com o teu corpo. E agora ele habita no meio de nós. Ele habita em nós, ele habita na sua igreja. Porque ele construiu um lugar para a sua habitação. Algo novo. Novo. Eu gosto de uma história, eu vi um pregador falando, é um pregador da Bethel Church, o Bill Johnson.
ele diz assim que ele tem um problema no joelho. E pode ser, ele está andando assim, daqui a pouco o joelho sai do lugar. Aí ele cai no chão e fica... Só que daí como ele falou que ele foi atleta, jogou futebol, ele lembra que tem alguma coisa que a gente precisa ajustar, acertar, para que a gente consiga se mover em direção ao propósito dele. Porque o propósito dele, o propósito de Deus é Cristo para nós. É o nós se relacionarmos com Ele, onde a presença dEle agora vem e habita em nós, e a gente se move através dele. Onde a mensagem que a gente ouve aponta para Cristo. Onde a gente se edifica um lugar para a habitação dEle, para a presença dEle. Eu queria ser esse Ageu essa manhã aqui, esse profeta, trazendo essa palavra para nós, para o nosso coração, para a nossa vida, para a gente consiga olhar, para a gente edificar um lugar para a presença do Senhor, um lugar para a habitação dEle, um lugar para o poder dEle descer, para a gente se manifestar e a gente fluir nele. Será que já não é o tempo da gente fazer isso? Será que já passou 20 anos em que eu só estou lidando, cuidando das minhas necessidades? E isso é lícito, tem que fazer mesmo. Você tem que cuidar. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar, se estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família. Você tem isso ali, a gente tem que fazer isso. O Senhor pede para a gente fazer isso. Mas quando é só isso e a sua obra, as coisas que Ele pediu não estão acontecendo, tem alguma coisa errada, onde eu só vou para o benefício. Eu só vou para o culto porque eu quero algo do Senhor. Eu só quero receber. Eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. O meu relacionamento com Ele, a minha vida com Ele, como que está? Como que a gente está diante do Senhor? É um momento de autoavaliação. Eu fiz essa autoavaliação em mim, eu olhei para mim. Porque antes da gente ver isso aqui, Deus fala com a gente. E é o motivo de eu estar falando isso, porque Ele falou comigo. A gente consiga olhar para o Senhor e falar: Senhor, já deu tempo. O Ageu falou no culto aquele dia lá. O Ageu falou lá. E eu ouvi, e eu reagi a isso. Agora eu reagi à palavra do Senhor. E as bênçãos que o Senhor nos abençoou, não seja a gente não fica extasiado e vislumbrado só com as bênçãos. Ele nos abençoa. E foi o que aconteceu com o povo. Eles foram abençoados e agora eles voltaram para a sua terra. Eles voltaram para o lugar. Mas eles voltaram sozinhos. Onde, nem preciso mais de Deus. Depois a gente faz. E Deus querendo se relacionar com eles. Eles constroem um lugar. Deus é misericordioso. Habita naquele lugar em forma humana, como Cristo. O próprio Cristo. Naquele templo. Ele destrói aquele templo novamente. Não preciso mais disso. Agora eu vou edificar em cada um de vocês, na minha igreja, o lugar da minha habitação. Para alguns, pode ser algo novo. Para alguns, talvez não seja algo novo. Mas para os dois, a gente precisa colocar um alicerce. E Cristo é a nossa base, onde a gente coloca o nosso alicerce. Onde a gente se estabelece diante dele. E essa novidade, para alguns, para quem é mais novo, se alegra naquilo que foi o que aconteceu aqui. Nossa, estamos reconstruindo o templo. Mas para quem já viu aquilo que aconteceu, diz: nossa, o antigo era mais bonito, mas eles não tinham imensidão do que ia acontecer futuramente, onde a presença do próprio Cristo, o Deus encarnado, estaria naquele tempo, habitaria naquele lugar. Amém? Vamos tirar um momento para a gente ter um momento de reflexão, né? Quando a gente possa baixar agora a nossa cabeça e nos autoavaliar. Porque toda vez que uma mensagem vem a nós, a gente faz esse autoexame.
Não olhando para o irmão. Tal pessoa podia estar aqui para estar escutando isso. Muitas vezes é para nós essa palavra. É para o nosso coração. Vamos baixar nossa cabeça. A gente vai orar para o Senhor, falar: Senhor, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu estou entendendo algumas coisas. Eu acho que eu estou percebendo algumas coisas aqui. Eu não tenho força, eu não sei como fazer. Me ajuda. Me orienta, Senhor. Parece que eu estou com o joelho quebrado. Me ajuda a preparar um lugar para a tua habitação, assim como eu me dedico no fim de ano para receber visitas em minha casa. Me ajuda a preparar este lugar, esse meu coração, a minha vida, para receber a tua presença, para receber o teu Espírito. Gente, Deus não encheu o tabernáculo. Deus não encheu o primeiro templo. Deus não se materializou no segundo templo. E foram construídos. Isso tudo foi construído com as mãos humanas. O que dirá aquilo que Ele construiu com teu sangue? O que dirá aquilo que Ele construiu com suas próprias mãos? O que dirá que aquilo que Ele fez por nós? Ele quer habitar, Ele quer se relacionar com a gente. Que a gente possa colocar nosso coração e a nossa vida diante dEle. Senhor, eu me rendo a Ti, eu coloco meu coração diante de Ti. Me perdoa, Pai. Que o Senhor seja prioridade no meu levantar. Que o Senhor seja prioridade no meu deitar. Que a minha vida seja uma vida de devoção ao Senhor, de entrega do meu espírito